Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, podem me chamar de Mariquinha. Eu sou de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Gostaria de não especificar o meu bairro e nem o nome real de ninguém nessa história. Há coisas que é melhor deixar quietas, pois é muito ruim ser chamada de louca. Eu não quero entrar em detalhes sobre a minha pessoa, pois tudo o que eu preciso é contar uma das duas histórias que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu não tenho muita gente com que eu possa dividir esse tipo de experiência, ainda mais na minha idade. Bom, acho que o seu canal pode me ajudar. Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida aqui na minha cidade. Puxei esse sentimento religioso de casa, na minha família. Todo mundo sempre frequentou a igreja, mesmo que fosse só aos domingos, como era o caso do meu pai. Mas é claro, isso era na minha época. Hoje em dia, o mundo está muito mudado. Parece que ninguém respeita mais nada. Mas enfim, quando eu era pequena, era sagrado meu pai, a minha mãe e eu de mãos dadas para irmos à igreja. Lembro-me que o padre da época era um senhor muito querido, era bem simpático e sorridente. Dava prazer mesmo de ir lá vê-lo e conversar com ele. Como meu pai tinha uma fazendinha, ele acabava sendo o centro das atenções no nosso bairro. Era comum o padre almoçar lá em casa de vez em quando. O meu pai mostrava os cavalinhos para ele, cheio de orgulhos, e lembro-me dos dois ficarem horas conversando, encostados nas cercas lá de casa. Era uma vidinha bem agradável, era outro mundo mesmo. Só que, um belo dia, chegou um rapaz novo na igreja. Parece que ele ia fazer algum tipo de estágio com o padre da nossa cidade. Eu não me lembro direito e, para falar a verdade, até hoje eu não entendo ao certo o que aquele moço veio fazer aqui na nossa região tão pequenininha. Parece que tem coisas nessa vida que não tem explicação mesmo. Tanto lugar para aquele rapaz ir e foi parar logo aqui onde eu moro. Era um moço muito bonito, alto e bem abençoado. Acho que ele tinha acabado de terminar o seminário dele em Campo Grande. Logo assim que ele chegou, o pessoal começou a comentar. Eu vi a minha mãe comentar que as amigas dela falavam para ela que muitas mulheres haviam ficado encantadas com a beleza daquele homem. E não era para menos. O rapaz, além de bonito, era muito educado e passava um ar de muito respeito. Assim como o padre, ele passou a frequentar a casa dos meus pais. Deu para ver bastante o jeitão dele. Eu era novinha, criança ainda, então eu não tenho muito o que dizer sobre se ele era mesmo tão atraente como diziam, mas que ele passava uma impressão forte na gente. Isso passava. O meu pai acabou gostando daquele rapaz, até mesmo porque ele não tinha filho homem, então eu acredito que ele acabou se afeiçoando àquele rapaz. Nos dias em que o padre ia lá para a fazenda para almoçar e jogar conversa fora, ele levava o aprendiz dele. Eles eram bastante agradáveis. O meu pai tinha o costume de acender a fogueira perto da varanda de casa de vez em quando para ficarem conversando até tarde e muitas das vezes as conversas eram meio que escabrosas. Eu não vou mentir, eu ficava com medo. Então era raro participar até mais tarde dessas reuniões.
Eram reuniões em que o meu pai fazia com os peões que trabalhavam lá em casa e muitas das vezes até o padre comparecia. Mas era difícil, é claro. Desde que o rapaz seminarista chegou, parece que ele começou a aparecer mais vezes lá em casa. Na verdade, era mais do que o normal. A princípio, até parecia que ele gostava de ficar exibindo o rapaz para os outros. Bom, eu não sei dizer o porquê, mas me lembro que ele parecia bastante por lá. Mas isso foi logo assim que ele chegou por aqui, pois mais tarde, quando ele começou a se acostumar com o lugar e a conhecer as pessoas, esse rapaz começou a ficar mais soltinho, se é que vocês me entendem. As pessoas mais maldosas chegavam a dizer na época que as missas estavam ficando cheias por causa dele. Daí foi um pulo para começarem a dizer que ele estava, na verdade, era seduzindo todas as moças da cidade. Não dá para dizer que houve um escândalo nem nada do tipo, mas o burburinho foi forte. Lugar pequeno, sabe como é? O meu pai e o padre e as pessoas mais próximas de mim pareciam não estar nem aí. Só me lembro que a minha mãe ficava um pouco mais reservada quando o moço aparecia lá na fazenda para as reuniões ao redor da fogueira. Ela disfarçava, dava um boa tarde e logo me puxava para dentro de casa para ficar junto com ela. Não acredito que ela tivesse nenhuma ideia assim tão maldosa daquele rapaz. Acho que ela ficava mais reclusa por uma questão de preocupação mesmo. A minha mãe era bem religiosa, então qualquer coisa estranha que remetesse à igreja, ela se fechava e ficava desconfiada. Só que a gente tinha lá em casa também uma moça que ajudava a minha mãe na arrumação da casa. Era uma menina jovem que regulava com a idade daquele rapaz. A princípio, ninguém percebeu, mas a minha mãe, aos poucos, foi notando que essa menina lá de casa ficava meio que animada quando o padre trazia o estagiário lá para a fazenda. Ela ficava muito sorridente, muito cheia de papo para os lados das visitas. E ela era bem quietinha normalmente. Então a minha mãe logo ficou de olho e começou a querer trancar a menina dentro de casa junto com a gente. A menina tentava arranjar desculpa para sair e falar com os homens do lado de fora. E na maioria das vezes, a minha mãe até que conseguia impedi-la. Mas a gente sabe como são essas coisas, né? Jovem, quando quer, ninguém segura. Em várias vezes, a minha mãe se surpreendia ao ver que só tinha ela e eu dentro de casa. E quando olhava pela janela, lá estava a menina no meio da roda de conversa do meu pai ao redor da fogueira, bem do lado do ex-seminarista. E foi bem nessa época em que mais o rapaz ia lá para casa e que mais se falava que ele era sem vergonha. E essa menina começou a sumir durante as noites. A gente tinha um quartinho de empregada, então essa menina que trabalhava com a gente não precisava sair da fazenda para quase nada, só mesmo para ir ver os familiares mais distantes ou então comprar coisas pessoais dela. Ela praticamente morava com a gente, então não foi difícil dar falta dela durante as noites. Para piorar, as noites em que essa menina sumia coincidiam com alguns dias em que o acompanhante do padre acabava indo embora mais cedo dos encontros com meu pai, ou às vezes ele nem ia mesmo. A minha mãe, já preocupada com as fofocas, começou a ligar os pontos e começou a imaginar que a empregada estava se encontrando com o padre mais novo. O meu pai e o padre não pareciam estranhar nada. Os dois continuavam tendo os encontros deles como se não dessem conta de nada ao redor. O menino deixava de acompanhar o tutor dele em várias ocasiões e nenhum dos dois estavam nem aí. Só a minha mãe que sofria sozinha. Coitada, ela ia fazendo o que dava.
Ela chegou a pensar em pedir para o meu pai não aceitar mais as visitas do padre, mas com medo de ser chamada de louca, ficou quieta. Até o que ela mais temia aconteceu. Era uma dessas noites comuns. O meu pai estava em volta da fogueira que ele gostava de acender em frente à varanda. Ele estava conversando tranquilamente com o padre e os peões da fazenda, que também apreciavam aquele momento. E foi logo assim que a minha mãe constatou que a menina da faxina não estava em nenhum canto da casa e nem no quartinho dela. Nervosa e sem poder desabafar com ninguém, ela resolveu aproveitar que o rapaz da igreja também não estava lá e saiu para tomar um ar fresco na varanda. Já era um pouco tarde. Então só fui saber o que estava acontecendo quando eu acordei com a gritaria. A fogueira onde meu pai ficava estava a uns 10 metros de distância da varanda. Era para ele e os outros homens terem visto antes, mas não viram. Foi a minha mãe que avistou primeiro um ponto claro aparecer no horizonte da noite. E aquele ponto foi crescendo aos poucos, virando um clarão meio que amarelado com vermelho, e depois ficou da cor do fogo. Dependendo da posição em que se encontrava, talvez a luz da fogueira realmente impedisse de perceber outra luminosidade se aproximando do local. Mas a minha mãe, de dentro da penumbra da varanda, me disse que não conseguia tirar os olhos daquela luz que se aproximava. Era como se fosse uma fogueira ambulante ou alguém carregando uma tocha no meio da escuridão. A coisa vinha correndo pela estrada ao redor da fazenda. Quando a minha mãe viu que era o bicho de 4 patas que andava galopeando, ela deu um grito para chamar a atenção do meu pai. Os homens então pararam com o falatório deles e olharam para trás, onde estava minha mãe apontando para o lado da porteira da fazenda. E pelo que minha mãe me contou depois, foi como se a ficha de todo mundo tivesse caído ao mesmo tempo. Todo mundo viu uma espécie de cavalo com a cabeça pegando fogo, que estava correndo sozinho, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Os homens então correram para dentro da nossa casa. O meu pai puxava a minha mãe pelo braço. Foi aí que eu acordei com um falatório na sala da casa. Eu saí do meu quarto com medo e vi que todo mundo estava trancado, olhando pelas frestas das janelas. Assim que me viu, a minha mãe me puxou para perto dela e não me deixou chegar perto da janela de jeito nenhum. Ela tapou a minha boca e tudo o que eu pude fazer foi ficar vendo aquele bando de adultos morrendo de medo. Eu ouvia de vez em quando um galope do lado de fora para o lado da estrada. É claro que na hora eu não entendi nada. No máximo, eu pensei que algum maluco a cavalo tivesse fugido ou que algum maluco a cavalo estivesse rondando a fazenda armado ou algo assim. Assim como a minha mãe, o padre se benzia muito, fazendo o sinal da cruz a cada minuto, enquanto meu pai e os outros peões cochichavam perto da janela. A minha mãe ficava sussurrando: Eu sabia que isso não iria dar coisa boa. Até aquele dia, nunca tinha ouvido falar de mula sem cabeça na minha vida. Então, eu não entendia de nada que estava acontecendo. Eu só sabia sentir medo, porque o comportamento daquele bando de adultos era apavorante. Como a minha mãe não me largava para nada, o máximo que consegui foi ouvir os galopes ao longe do lado de fora. E de vez em quando, alguns dos peões comentavam que a coisa brigava igual fogo. Acho que cheguei a ouvir uns gritos misturados com um relincho de cavalo, mas eu não tenho certeza. Nervosa como todo mundo estava, acho que eu era capaz mesmo de ouvir qualquer coisa. Essa tortura durou alguns minutos. A coisa do lado de fora deu algumas voltas do outro lado da cerca da fazenda e depois o trote dela foi sumindo. E mais ninguém, nem o padre, teve coragem de sair de casa para ir embora. Todo mundo pernoitou junto e ninguém conseguiu dormir.
mesmo depois de parar de ouvir o bicho lá fora. Quando eu percebi que ninguém iria me dar atenção para me explicar o que estava acontecendo, eu pedi para minha mãe me levar de volta para o meu quarto. Inocente, voltei a dormir e deixei os adultos passando por aquele perrengue. E só de manhã, bem cedo, quando o sol apareceu, foi que os homens saíram para a varanda. Ninguém falou nada sobre o bicho e nem sobre o rapaz, no caso, o ex-seminarista. Acho que todos já estavam constrangidos o suficiente. A menina da faxina naquele dia, além de não ter dormido na fazenda, chegou atrasada para trabalhar. Pediu desculpas à minha mãe e disse que tinha perdido a hora. Contou o que custou para conseguir se levantar da cama. Foi como se o sono não tivesse adiantado de nada. Era como se ela tivesse passado a noite inteira correndo. A minha mãe se benzeu quando ouviu a menina dizer aquilo e dispensou ela na mesma hora. Foi uma pena, coitadinha. Era bem nova e não estava nem 3 meses com a gente. Ela precisava do serviço para ajudar os pais dela, mas a minha mãe não quis nem saber, pois ela só pensava no sufoco da noite passada e no escândalo que iria trair se por acaso a desconfiança dela se confirmasse. Eu nunca mais vi aquela moça. Bom, depois desse episódio, eu cresci, casei, conheço quase todo mundo por aqui e quase ninguém se lembra dela hoje em dia. Já o rapaz, o ex-seminarista, também passou só mais alguns dias na nossa igreja e logo foi embora sem nem avisar, igualzinho como chegou. E assim, esse primeiro episódio esquisito da minha vida terminou. Infelizmente, eu não cheguei a ver, mas eu ouvi perfeitamente o que aconteceu naquela noite e também vi muito pavor na cara dos meus pais. Não posso simplesmente negar o ocorrido em respeito a eles, mas o próximo relato que eu tenho para contar, esse sim, eu vi com os meus próprios olhos. Boa noite. Boa noite, eu me chamo João. Eu moro aqui em Recife há mais ou menos 15 anos com a minha família. Eu decidi compartilhar esse relato, pois existem coisas nesse mundo que não podemos ver, mas isso não significa que eles não estejam lá. Eu sou caminhoneiro por amor e viajo por esse Brasilzão afora fazendo as minhas entregas. E isso é o que proporciona o sustento para mim e para minha família. Me considero um profissional experiente nessas estradas e já ouvi muitas histórias sobre o que acontece nelas. Até então, eu era cético sobre fantasmas e achava que as pessoas estavam assistindo a filmes demais. No entanto, eu nunca poderia imaginar que eu estaria aqui algum dia para contar a minha própria história. Era uma noite escura e chuvosa de sábado. Mais uma vez, eu me preparava para sair enquanto eu deixava o meu companheiro de viagem ligado e esquentando para mais uma jornada de entrega de carga. No caso, eu estava indo para a BR-232, que fazia parte do trajeto. É uma estrada conhecida por seus trechos perigosos e também desafiadores. Eu estava em Pernambuco e a caminho de São Paulo, onde eu faria uma entrega importante no dia seguinte. Apesar de já ter rodado por diversas estradas do país, nunca havia passado por aquela região tarde da noite. Eu ouvia falar de histórias assustadoras sobre a BR-232, mas eu não acreditava em lendas ou superstições. Para mim, era coisa de gente medrosa. No entanto, a noite estava especialmente fria e o clima não era tão bom assim. Eu quase não conseguia enxergar a estrada na minha frente. Eram cerca de 11 horas da noite
e mesmo estando a estrada a essa hora vazia devido ao menor fluxo de carros, eu decidi seguir devagar, com muito cuidado, mantendo os faróis acesos e a atenção redobrada por causa da neblina. Eu estava subindo uma pequena serra e, devido ao peso da carga, a velocidade era baixa. O rádio estava ligado, tocando algumas músicas que eu costumo ouvir enquanto viajo. Eu estava ali tentando enxergar o máximo possível, orientando-me pelas faixas e pelas placas que se misturavam em meio ao nevoeiro. Foi então que eu vi uma figura estranha na lateral da pista um pouco mais à frente. Era uma mulher com longos cabelos negros e uma roupa que parecia um vestido meio branco. Na hora, eu não pensei em nada sobre fantasmas ou espíritos. Eu só achei que fosse alguém precisando de ajuda. O meu instinto me disse para continuar, mas eu decidi parar um pouco mais à frente, pois eu agi com ingenuidade e não achei que uma mulher em meio a um nevoeiro pudesse me fazer algum mal. Curiosamente, antes de parar, o caminhão ainda percorreu alguns metros antes de parar totalmente. Assim que parei, olhei no retrovisor para ver se eu conseguia ver a tal moça se aproximando, mas ela já estava ali ao lado da porta parada. Na hora eu levei um baita susto e pensei comigo: caramba, como que ela conseguiu chegar aqui tão rápido? Rapidamente, comecei a olhar ao redor para ver se havia algum carro parado com mais alguém por ali, talvez na tentativa de alguma emboscada para roubar o meu caminhão. Enfim, tentei manter a calma, abaixei o vidro e disse para ela: boa noite, tudo bem? A senhora está precisando de... Antes de eu terminar a frase, ela me interrompeu e disse: por favor, eu estou perdida, eu não sou daqui. Pode me dar uma carona até a cidade mais próxima? Confuso, eu disse para ela: claro, sim, sem dúvidas. Sem entender o que estava acontecendo. Então, eu pedi para que ela subisse. Ela passou na frente da boleia do caminhão e os faróis iluminaram a silhueta dela. Pelas roupas, não parecia ser como as roupas que usamos atualmente, pareciam roupas antigas. Mas tudo bem. Ela subiu, sentou no caroneiro, ficou meio com a cabeça baixada devido ao caminhão estar no escuro. Eu não conseguia ver o rosto dela com detalhes. Também não preferi tentar ver, pois ela poderia achar que eu estava a encarando. Então, coloquei o caminhão para rodar. Como ela ficava em silêncio o tempo todo e só o rádio tocando, eu decidi puxar a conversa. Desculpa perguntar, moça, mas o que a senhora fazia aqui nessa estrada a essa hora? Você não tem medo de ser assaltada? Ela simplesmente balançou a cabeça, sinalizando que não, e permaneceu calada. Então, eu vi que ela não queria conversar e continuei com meu trajeto. Eu não pude deixar de notar que ela tinha um mar de tristeza e mistério, mas eu preferi não perguntar muita coisa. Eu apenas segui em frente, esperando chegar o mais rápido possível ao meu destino. Mas depois de ter percorrido poucos quilômetros, a situação piorou quando a mulher começou a mudar o seu comportamento. Ela começou a ficar inquieta, a emitir um som estranho e meio arrepiante. É claro que eu me assustei e perguntei logo em seguida: moça, algum problema? Você está passando mal? Porém, sem nenhuma resposta da parte dela. Eu tentei parar o caminhão para ver o que estava acontecendo e se eu podia ajudá-la de alguma forma. Mas a mulher me pediu gritando para que eu não parasse o caminhão ali, pois era muito perigoso. Ela então começou a falar coisas estranhas, como que se já conhecesse aquele local. Você não deveria estar aqui, disse ela. Essa estrada é perigosa e essa hora tem coisas aqui que você não entende. É só você que não acredita, não é? Pois é, eu sei disso. Na verdade, eu sou um espírito que vaga aqui há muitos anos e você não deveria estar aqui.
Na hora já me veio à cabeça aquelas histórias que me contavam. Eu fiquei um pouco apavorado, não vou mentir. Eu não acreditava em fantasmas, mas tudo o que estava acontecendo parecia real demais. Tentei me concentrar na estrada e dirigir o mais rápido possível, mas a mulher continuava agitada. Por fim, um pouco mais à frente, havia um posto de gasolina. Sem pensar duas vezes, eu entrei e encostei o caminhão. Na minha cabeça poderia ter alguém ali para ajudá-la ou até mesmo acalmá-la. Foi então que eu tive a brilhante ideia de levá-la até a loja de conveniência que estava ali para dar a ela um copo d'água ou até mesmo algum medicamento como calmante ou então alguma outra coisa parecida. Foi aí que eu desci, dei a volta e abri a porta para que ela descesse. E para o meu espanto, não havia ninguém. Foi então que eu fiquei ali congelado, olhando para aquele banco vazio. Eu estava paralisado e tentando entender o que de fato havia acontecido ali. A minha razão não admitia ser algo sobrenatural, mas no fundo eu sabia que aquilo ali não era normal. Então, assustado e tremendo, eu decidi passar a noite ali mesmo, já que tinha tido experiências demais naquela noite. No outro dia, segui o meu caminho, ainda pensando no que havia ocorrido, mas consegui fazer a minha entrega. Só que não consegui esquecer aquela noite terrível na BR-232. Desde então, eu evitava passar por aquele trecho da estrada. Um ano depois, eu precisei fazer uma nova entrega em São Paulo e não havia uma outra rota mais viável. Eu me preparei mentalmente para enfrentar aquele trecho mais uma vez e dessa vez eu estava decidido a não parar por nada e seguir em frente o mais rápido possível. Assim que eu entrei na BR-232, eu senti um frio na espinha e dessa vez a noite estava escura e chuvosa. Não tinha neblina, mas a chuva fazia mal enxergar a estrada de tão forte que ela estava. Mesmo assim, eu acelerei e segui em frente. Eu estava determinado a superar esse medo e chegar em São Paulo a tempo. Porém, a estrada tinha outros planos para mim. O sono acabou sendo maior que a vontade de chegar o mais rápido possível. E por não querer parar, o cansaço cobrou seu preço e acabei cochilando ali por uns 10 segundinhos. Foi quando eu escutei um breve sussurro no meu ouvido, parecido com "Acorda, acorda!" E quando eu abri os olhos, a carreta já estava indo para o canteiro. Eu acabei perdendo o controle e quando as rodas caíram, ela acabou tombando devido ao peso que estava puxando. Eu tentei frear no reflexo, mas só me lembro do barulho do ferro se retorcendo e ali mesmo eu apaguei. Quando eu acordei, tudo que eu vi foi o farol iluminando as árvores ao longe. Como já era tarde da noite, ninguém passava pelaquele trecho e eu fiquei ali, ferido e com medo. Durante algum tempo a chuva não parava de cair e a posição em que o caminhão havia tombado me fazia querer sair dali. Eu não sabia se eu conseguiria sobreviver à noite, mas eu continuei lutando pela minha vida. Foi então que ouvi nitidamente uma voz vindo de fora da carreta. Foi aí que eu comecei a gritar: "Socorro! Eu estou aqui! Alguém me ajude!" Era uma voz de mulher, muito parecida com aquela que eu havia escutado um ano antes. Foi então que eu ouvi: "Oi, eu estou aqui para te ajudar, não se preocupe. Tudo vai acabar bem, pode confiar." Nesse momento, eu fiquei sem palavras, pois eu não sabia se eu deveria acreditar naquela voz ou se era apenas uma alucinação causada pelo meu medo e pelo atordoamento do acidente. Mas de repente, eu senti uma força estranha me empurrando para fora da carreta. Foi então que eu consegui me soltar do cinto e vi aquela mulher na minha frente.
Ela me ajudou a me levantar e me guiou até a estrada, ficando ao meu lado. Estava muito escuro, então eu só via sua silhueta e escutava sua voz. Eu não consegui ver detalhes do seu rosto, mas eu sabia que era ela. Naquele momento, o medo havia se transformado em alívio por estar fora do meu caminhão. Pouco tempo depois, passou um carro e o motorista me viu sentado com o caminhão tombado um pouco mais abaixo na estrada. Eu expliquei a ele o que havia acontecido e disse também que essa mulher que estava ao meu lado havia me ajudado a sair do caminhão. Porém, ele olhou bem sério para mim e ficou quieto. Quando eu cheguei no hospital, ele foi me visitar e, segundo ele, não havia ninguém comigo ali e que eu tive muita sorte, pois naquele trecho era muito perigoso. Bom, eu havia sido levado para o hospital onde me recuperei dos ferimentos e nunca mais eu voltei a ver aquela mulher. E também nunca mais tive medo da BR-232. Para mim agora, a estrada havia se tornado um lugar sagrado, onde um espírito protetor havia salvado a minha vida. Eu contei essa história para minha esposa e ela acabou acreditando em mim. Disse que era também para eu respeitar os meus limites e aquilo que eu não entendo e o que eu não posso ver, pois assim a minha vida se tornaria muito mais fácil. Bom, esse é o meu relato. Muito obrigado por ouvi-lo e eu desejo a todos uma ótima noite.